Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao nosso canal, o seu canal de react do Mengão. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí abaixo. Nação, vamos trazer cortes aqui de notícia do dia do Mengão. Hoje o dia foi quente no Flamengo, o torcedor do Flamengo não tem um dia de paz. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da chegada de Saul Niguez, jogador primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferência. Ele vai pousar aqui no Rio daqui a pouco, 5h45. Eu não fui para Bragança Paulista hoje de manhã, eu só vou para Bragança Paulista depois da chegada do Saul Niguez. Eu fiquei para fazer para vocês a cobertura da chegada do jogador. Saul Niguez chega no Flamengo para reforçar o Mengão ali no meio-campo. É um jogador versátil que joga pelo lado do campo também. É um jogador que joga de volante, ele consegue fazer alguma coisa do lado. Ele tem muitas características do Gerson, assim, um jogador que parece muito com o Gerson, jogador de muita qualidade. É a primeira contratação do Flamengo nessa janela de transferência. E 5h30 da tarde, guarda esse horário, 5h30 da tarde, você tem um encontro marcado comigo aqui no canal. Nós estaremos ao vivo, direto do aeroporto do Galeão, fazendo para vocês a transmissão da chegada de Saul Niguez, novo reforço do Flamengo. Guardou o horário? 5h30 da tarde, você tem um encontro junto comigo aqui no canal. Nação, até que enfim essa diretoria trouxe alguém, né? Porque ultimamente só tem vazado notícias que vai chegar jogadores, que vai chegar jogador e nunca chega, né? Até que enfim vai chegar o Saul hoje, né? O Saul tá chegando. Vamos ver aqui um corte do pessoal da Jovem Pan. Vamos ver aqui o que Mauro César está falando a respeito do Wesley. Vamos lá. A situação do Wesley é a seguinte: o Flamengo ele quer contratar um outro lateral, ter acertado outro lateral para depois negociar o Wesley com a Roma. Pelo que eu apurei, não existe tanto rigor como está se falando da Roma. Não, prazo amanhã, terça-feira, quarta-feira, sei lá. Existe um prazo meio que informal, mas com uma certa flexibilidade, pelo que me disseram. Ou seja, não é que a Roma, se não chegar a resposta em 2 horas, eu vou embora. Não chega tanto, digamos assim. Mas a Roma também não quer esperar a vida inteira, né? Tem que haver bom senso nesse contexto. E se o Flamengo insistir em contratar outro jogador para a posição, para só depois vender o Wesley, vai ser difícil. Porque o clube não tem ainda o negócio encaminhado. Tem gente especulando o Vinícius Tobias, que é um jogador que o Internacional vendeu para o Shakhtar em 2001. Quando o Boto era o diretor, ele fez a negociação, né, com o time ucraniano, mas ele jogou 19 partidas no campeonato ucraniano, no último, um cara que é muito utilizado, foi titular 18 vezes. É difícil a contratação e o Flamengo entende que ele seria muito caro. Então esse, diria que nesse momento, está fora dos planos. Pouco provável, né? Então, se o Flamengo demorar muito, arriscado é melhor o negócio, como foi ano passado, quando a Atalanta ofereceu 20 milhões, o Flamengo pediu uma mudança lá no contrato e eles ficaram com outro jogador. A proposta pelo Wesley é excepcional, 25 milhões de euros mais 5 milhões possíveis em bônus, seria o lateral mais caro vendido pelo futebol brasileiro, uma ótima negociação. Eu acho que o Flamengo deveria vender e aí corre atrás de um jogador. Já deveria ter mapeado mais o mercado e ter um nome engatilhado, ou dois, né? Porque a venda do Wesley não é uma negociação surpreendente, é algo já esperado de muito tempo. Então, esse é o cenário. Então, essa negociação ela pode sim andar para trás, como foi do ano passado. A não ser que o Flamengo haja rápido, já aceite logo a proposta, feche o negócio com a Roma e aí ele vai correr atrás de outro jogador, né? Não tem outro jeito, né? Vamos imaginar o seguinte: se o Wesley se machuca, não vai ter que jogar sem ele durante algumas semanas, digamos. Se tem uma lesão, fica fora 20 dias, 15 dias. Então vende o jogador e você tem que correr atrás. Você vai ter mais dinheiro em caixa. Não é possível que eles não consigam mapear o mercado. Tenho certeza que conseguem. O departamento de scout, os analistas de desempenho do Flamengo, o próprio Boto. Ele 4, 5, 6 nomes, aí você vai em busca de alguém que se encaixe no perfil. Existe uma preocupação também com o número de estrangeiros, né, que são muitos. Então, a preferência seria um lateral direito brasileiro. Isso restringe mais o mercado, obviamente. Nação, como o Mauro César falou aí, né? O Wesley está praticamente vendido. Mas tem outra bomba aqui agora, porque o Flazoeiro vai trazer aqui, trouxe mais cedo, né? E vamos ver aqui o corte de mais uma bomba dessa diretoria, que é uma diretoria que tá sendo uma piada, viu, essa diretoria, viu, nação? Sinceramente, com tudo que vem acontecendo, com o acontecimento de Pedro, né, com tantos vazamentos de notícias,
com jogador que vai chegar e não chega, jogador que vai ser contratado e não é. Tá complicado, viu, essa diretoria aí, viu? Bom, já que eu estou falando sobre departamento médico, jogador que não vai estar à disposição no caso do Alan por conta de uma fascite plantar, deixa eu falar logo sobre o negócio do De La Cruz, porque mais uma vez o Flamengo, porque o maior prejudicado nessa história toda é o Flamengo. O Flamengo, mais uma vez, está sofrendo por conta de conversa fiada em grupo, prints vazados, conversas vazadas. Mais uma vez o Flamengo está sofrendo com isso. O que acontece? Tem grupos de conselheiros, tem grupo de tudo que é lado. O Flamengo tem um monte de grupo de torcida. E dentro de um grupo desse, quem está lá é o Dr. Runco, que é chefe do departamento médico do Flamengo. E ele foi questionado sobre um membro do grupo a situação do De La Cruz. O que está acontecendo com o De La Cruz? Por que o De La Cruz não tem uma sequência? E aí, meus amigos, ele falou, assim, coisas que não devem ser faladas, sabe? Assim, coisas que expõem o jogador, coisas que expõem o Flamengo, coisas que expõem tudo. E assim, é o que eu tô dizendo, é o médico do clube. O médico, ele tem que ter como prioridade preservar o seu paciente. Eu não estou falando de médico e jogador, estou falando de médico e paciente. A prioridade dele tem que ser preservar o paciente. E aí ele deu uma declaração, expôs o De La Cruz. O próprio Arrascaeta agora já fez uma postagem nas redes sociais, mandando uma indireta, bem direta, e é o que eu falo, esse tipo de coisa, ela só atrapalha o Flamengo. Esse tipo de coisa só é ruim para o Flamengo. O Flamengo é quem mais sangra, é quem mais se prejudica diante dessas situações. Agora, o médico do Flamengo, no grupo de WhatsApp, falando situação clínica de jogador, dando nota ali de situação clínica de jogador, dizendo que o jogador tem uma lesão crônica, que precisa dos dois joelhos, que se alguém quiser contratar ele, vai ser para qualquer outra coisa, porque jogar futebol ele não consegue. É absurdo isso. É absurdo. E mais uma vez eu digo, quem mais sangra com isso é o Flamengo. Quem mais está se prejudicando com isso é o Flamengo. Ninguém mais do que o Flamengo está se prejudicando com isso. Esses dias foi o Boto. Aí teve uma turbulência envolvendo o Pedro. Controlou, resolveu. Agora é o médico falando do De La Cruz. O Flamengo soltou uma nota dizendo: o Flamengo não comentará as declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto, em alguns casos, obtidas por meio de condutas criminosas, sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado nos seus objetivos esportivos nesse segundo semestre, mantendo o compromisso com um ambiente profissional e responsável. Ou seja, o De La Cruz. Aí depois o médico do Flamengo, o doutor Luiz Macedo, soltou um vídeo lá, o Flamengo soltou, dizendo que o De La Cruz teve uma boa sequência no começo do ano, porém ele sofreu uma pancada, sofreu um trauma, e o Flamengo está tentando cuidar desse trauma, fazer um trabalho com o De La Cruz para que ele possa fazer esses últimos 6 meses aqui da temporada bem também e está à disposição, principalmente quando a coisa for afunilando mais. Mas a situação, de fato, é muito complicada, situação muito ruim, muito ruim, muito ruim, e isso não pode continuar acontecendo. O BAP precisa fazer uma reunião com os diretores, todos os diretores, falar, cara, o que vocês falam acaba que é o Flamengo falando. Então, se você dá uma declaração errada, é o Flamengo dando essa declaração errada. Você expõe o jogador, você expõe o técnico, você expõe todo mundo e prejudica o Flamengo. Por quê? Uma declaração dessa, ela não atinge o De La Cruz. Ela atinge o De La Cruz, ela atinge o Arrascaeta, que é muito amigo do De La Cruz, ela atinge o Vinha, ela atinge o Varela. De cara, os 4 uruguaios. Além disso, atrapalha o Felipe Luiz, atrapalha a comissão técnica, atrapalha todo mundo. E quem mais perde com isso? O Flamengo. Quem mais sofre com isso? O Flamengo. O Flamengo é o maior prejudicado nisso tudo. Bom, deixa eu... Relação, realmente é complicada essa situação, né? Mais uma situação. Como o Flazoeiro falou aí, o BAP tem que tomar providências a respeito disso. Porque se continuar do jeito que está, imagine aí mais um vazamento, mais um problema vindo da diretoria, sendo que já tinha sido resolvido o de Pedro e agora surge mais uma nova declaração de um membro da diretoria para vir acarretar problemas para o Flamengo para poder atrapalhar o desenvolver do trabalho de Felipe Luiz. É complicado, viu? Bom, nação, esse foi o vídeo.
né? A notícia do Flamengo do dia. Essa foi a bomba, né? A bomba de mais um vazamento da diretoria. E, infelizmente, é o Flamengo. Porque qualquer notícia vira bomba no Flamengo. Vamos ver a cena dos próximos capítulos. O Saul vai chegar hoje, né? E vamos que amanhã tem jogo do Mengão. Até o próximo vídeo.